tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando para mais uma vez, como falamos nos dois últimos programas, falar um pouco sobre educação. Só que no primeiro nós falamos de educação, no segundo nós falamos mais da onde tem educação, que é a escola, e todos os imperativos atuais do saber, que não deriva apenas da escola, mas de vários outros setores. Nós já discutimos isso, né? E hoje nós vamos falar de modelos modelos pedagógicos. Nós vamos basicamente trazer até você o Vygotsky e o Piaget. O Vygotsky não é tão conhecido, Piaget é muito falado. Vamos falar um pouquinho de seus pensamentos, da forma como eles pensam a educação, e depois vamos fazer um comparativo de ideias. Antes de começar, eu vou pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário, todos os momentos que você achar que seria necessário. Compartilhe o vídeo para que a gente possa ter uma perfusão na internet aí melhor, para que as pessoas passem a discutir ideias. E assine o canal se você for novo por aqui. Se não for, aperte o sininho para que você seja avisado todas as vezes que nós colocarmos nesse canal um vídeo novo. Muito bem, então vamos lá. Qual que é o pensamento de Vygotsky e qual a aplicação na educação? Contribuições do seu movimento, das suas ideias e a repercussão. Bom, Lev Semyonovich Vygotsky nasceu em 1896 e faleceu em 1934. Morreu novo, né? Foi um psicólogo bielorrusso cujas ideias revolucionaram a compreensão do desenvolvimento cognitivo e também da aprendizagem. A sua teoria histórico-cultural enfatiza o papel das interações sociais, da cultura, da linguagem na formação da mente humana. Vygotsky argumentava que o desenvolvimento intelectual ocorre primeiro no plano social, interpessoal, e depois no individual, intrapessoal. Tem um processo mediado por instrumentos culturais, como, por exemplo, a linguagem. Principais conceitos da teoria de Vygotsky: mediação e ferramentas culturais. Vygotsky defendia que o conhecimento é construído por meio de ferramentas culturais, linguagem, símbolos, tecnologias. Por exemplo, uma criança aprende a resolver problemas matemáticos não apenas por intuição, mas através da mediação do professor e de instrumentos como números e operações. 2. Zona de desenvolvimento proximal, que nós vamos chamar apenas de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. A ZDP refere-se à distância entre o que um aprendiz pode realizar sozinho e o que ele consegue fazer com a ajuda de um parceiro mais experiente, no caso, um professor ou até um colega. Um exemplo prático disso é um aluno que, com a orientação do professor, consegue avançar em um problema de matemática que não resolveria sozinho. Então essa é a zona de desenvolvimento proximal, que é aquela proximidade da qual está o aprendiz de realizar o sonho de resolver um problema qualquer, com a ajuda de alguém que possa lhe instruir ou simplesmente ajudar. 3. Linguagem e pensamento. Para Vygotsky, a linguagem é essencial para o desenvolvimento cognitivo. Inicialmente a fala é externa, é o diálogo com as outras pessoas, com os outros, mas depois internaliza-se como um pensamento verbal. Um exemplo disso é o discurso privado das crianças. Por exemplo, quando você pega uma criança falando sozinha, enquanto elas realizam algumas tarefas. Isso aí é um estágio crucial para a autorregulação. Aplicação das ideias de Vygotsky na educação. Várias abordagens pedagógicas incorporam os princípios vigotskianos. A aprendizagem colaborativa são trabalhos em grupo onde alunos mais avançados ajudam os colegas, exemplificam a ZTP.
e estudos mostram que essa interação melhora a compreensão conceitual. Isso é uma teoria de Mercer. Scaffolding, que é entendido como assoalho ou andaime, que seria o professor oferecer um suporte, aí por isso a ideia de andaime, um suporte temporário, ajustando-o conforme o aluno progride. Por exemplo, ao ensinar escrita, o educador pode primeiro modelar um texto, depois fazer correções conjuntas e, por fim, deixar o aluno escrever autonomamente. Isso aí é uma ideia de Brunner, Ross e Wood. O uso de tecnologias digitais. Ferramentas como jogos educativos e plataformas online atuam como mediadores culturais, ampliando as possibilidades de aprendizagem. Isso aí, quem estabeleceu essa relação na atualidade foi um outro chamado Vertes, e naturalmente pegou a ideia de uso de tecnologias e implementou as tecnologias digitais dentro do pensamento de Vygotsky, porque Vygotsky não viveu para ver isso. A apreciação da obra de Vygotsky por outros educadores e pedagogos. O Vygotsky ele influenciou muitas pessoas, ele ainda é discutido até hoje. O Jerome Brunner desenvolveu o conceito de scaffolding, que é o tal andaime, o assoalho, reforçando a importância do professor como facilitador sobre a influência de Vygotsky. Paulo Freire, embora com um enfoque diferente, Freire compartilha com Vygotsky a visão de que a aprendizagem é um ato social e dialógico. Claro que Freire com certeza o estudou. Freire tem a sua própria escola de pensamento, mas alguns pedacinhos, algumas partes do pensamento de Paulo Freire estavam no pensamento de Vygotsky. Provavelmente foi uma influência. Neil Mercer, que é um pesquisador da linguagem em sala de aula. O Mercer destaca o papel do diálogo na construção do conhecimento, alinhando-se à perspectiva vygotskiana. Críticos apontam que a teoria pode subestimar fatores biológicos do desenvolvimento, como por exemplo o Piaget destacou, ou subestimar a autonomia do aprendiz. No entanto, sua ênfase no contexto social permanece fundamental para as pedagogias contemporâneas. Ele realmente funcionou como pedra fundamental nas pedagogias contemporâneas quando ele fala do contexto social. Conclusão. Vygotsky ofereceu uma visão dinâmica da aprendizagem, destacando que o conhecimento se constrói na interação. Suas ideias continuam a inspirar práticas educacionais inovadoras, desde metodologias ativas até o uso de tecnologias, como afirma Moll em 1990 em sua literatura e Daniels em 2001 em sua literatura. Moll e Daniels, segundo a teoria histórico-cultural, mantêm uma relevância ao integrar cultura, cognição e educação em uma abordagem transformadora. Então, o Moll e o Daniels, como afirmam que a teoria histórico-cultural de Vygotsky mantém relevância ao integrar cultura, cognição e educação em uma única abordagem transformadora. Referências e exemplos de arquivos aqui, ele cita o Mercer, Words and Minds, How You Use Language to Think Together, Routledge, o D. Burner, o J. Ross, e o D. Wood, The Role of Tutorial in Problem Solving, Journal of Child Psychology. Aqui eu fiquei entendendo que são 3 autores, D. Wood, J. Brunner e G. Ross. Daniels Age, Vygotsky and Pedagogy, Routledge, de 2001. Esse texto que nós acabamos de verificar, ele traz contribuições de Vygotsky, ilustrando a aplicação e recepção no campo educacional com base nas pesquisas consolidadas em vários setores, em vários lugares. Agora nós vamos falar do pensamento de Piaget, sua aplicação na educação. Piaget é bem mais conhecido.
Jean Piaget nasceu em 1986, no mesmo ano de Vygotsky, mas viveu até 1980. Foi um psicólogo suíço cujas pesquisas revolucionaram o entendimento do desenvolvimento cognitivo infantil. Sua teoria construtivista propõe que as crianças aprendam por meio de um processo ativo de interação com o ambiente, construindo o seu conhecimento em estágios sequenciais. Piaget rejeitava a ideia de que o conhecimento é simplesmente transmitido pelo professor. Ao invés disso, ele defendia que a aprendizagem ocorre por meio da assimilação, ou seja, incorporação de novas informações a esquemas que já sejam existentes. Se você tem uma base, e essa base a pessoa pode ser inata ou traduzida para essa criança por outros autores, onde ele assimilou, e ao prosseguir nos estudos, ele passa por assimilação daquilo que for novas aprendizagens. E depois ele chega à acomodação, que é a modificação desses esquemas para incorporar novos conhecimentos. Quer dizer, você prossegue, vai mudando de estágio até chegar em níveis superiores e etc. Os principais conceitos da teoria piagetiana. Os estágios de desenvolvimento cognitivo. Como ele era psicólogo, ele foi definindo os estágios assim: sensório e motor, de 0 a 2 anos. A criança conhece o mundo por meio de ações físicas e sensoriais. Por exemplo, um bebê descobre que bater em um chocalho produz som, e isso chama a atenção dele e presta atenção. Pré-operatório, de 2 a 7 anos. É o desenvolvimento da linguagem e do pensamento simbólico, mas com raciocínio egocêntrico, ou seja, voltado para si próprio. Exemplo, uma criança acredita que a lua a segue enquanto caminha. Operatório concreto, de 7 a 11 anos, que é a capacidade lógica concreta e a reversibilidade. Exemplo, entender que 5 mais 3 é igual a 8, ou que 8 menos 3 é igual a 5. Né? Questões lógicas e eventualmente reversas. Operatório formal, 12 ou mais anos. O pensamento abstrato e hipotético dedutivo. Exemplo, resolver problemas algébricos ou debater questões éticas, em que você tem um diálogo com as funções. Assimilação e acomodação, conforme já foi citado. Na assimilação, a criança interpreta novas experiências com base em conhecimentos prévios. Exemplo, uma criança já conhece cachorros. Pode chamar um lobo de um cachorro grande. Acomodação. Ele ajusta seus esquemas mentais para dar lugar ou incorporar novas informações. Por exemplo, ao aprender que lobos são diferentes de cachorros, ele cria uma nova categoria mental para eles, que os distancia daquele conhecimento anterior, que seria a visão do cachorro e tudo que ele significa. Terceiro ponto é a equilibração, que é o processo de autorregulação cognitiva, do qual a criança busca equilíbrio entre assimilação e acomodação para alcançar um entendimento mais completo. E a aplicação das ideias de Piaget na educação são muitas. As contribuições influenciaram inclusive diversas práticas pedagógicas até hoje. A aprendizagem ativa: a criança deve manipular objetos e experimentar para construir o seu conhecimento. Exemplo, usar blocos para aprender matemática. Por isso que a ideia é construtivismo, é construir o conhecimento. Ensino centrado no aluno. O professor atua como um facilitador, ele é um medianeiro, ele cria situações desafiadoras para estimular a descoberta, depois que ele dá alguns subsídios, é claro. O construtivismo em sala de aula. Atividades como experimentos científicos e jogos de regras ajudam o desenvolvimento do raciocínio lógico. Estudos como o de Camille e de Vries, de 1978, Camille e de Vries, mostram que crianças aprendem melhor matemática quando descobrem relações numéricas por si próprias, ao invés de memorizar regras. Apreciação dos outros educadores sobre as matérias ou sobre o material e pensamento de Piaget.
O Piaget teve grande influência, mas recebeu críticas e complementações de conhecimento. O Vygotsky argumentou que Piaget subestimou o papel de interação social e da linguagem no desenvolvimento. O Piaget centrou na criança, no aprendiz, mas esqueceu que esse aprendiz pode ter relação com terceiros, é onde vem o ZDP, que é a zona proximal. O Jerome Brunner concordou com a aprendizagem ativa e veio a enfatizar a importância desse scaffolding, ou seja, desse andaimamento, vamos dizer assim, pelo professor. Então ele não propriamente fez críticas, mas críticas positivas. O David Eisubel, ele criticou a ideia de que toda aprendizagem deve ser descoberta, defendendo que a aprendizagem significativa pode ocorrer também por exposição direta, desde que o aluno relacione o novo conhecimento ao que já sabe. O Eisubel, ele era um psicólogo também. Ele não ouvidou propriamente a teoria de Piaget. Ele só disse que existe aprendizagem significativa também por uma exposição explicativa direta, em que alguém relacione bem aquele conhecimento para a pessoa. Isso faz parte da educação, né? Então o Eisubel apenas realçou isso dentro da teoria de Piaget. E Vygotsky disse que estenderia os conhecimentos e os desenvolvimentos que Piaget viu dentro de interações sociais. Conclusão: a teoria de Piaget continua sendo uma das bases mais importantes da psicologia da educação. Ela já é completamente incorporada. O seu legado está presente em metodologias ativas, até quando você não sabe que você está trabalhando com aquilo, você está. No construtivismo e na ênfase do desenvolvimento cognitivo por estágios, respeitando os estágios. Embora alguns aspectos tenham sido mais refinados por outros teóricos, a sua visão de que a criança é um agente ativo na construção de seu próprio conhecimento permanece fundamental para a psicologia contemporânea. As referências aqui é o próprio Piaget com a epistemologia genética de 1970, Camus e R. D. Vries, Physical Knowledge and Preschool Education, de 1978, onde há discussão desses temas. Eisubel D. The Acquisition and Retention of Knowledge, a Cognitive View. Esse texto, então, sintetiza as principais ideias de Piaget, é bem resumido, né? Sua aplicação prática, a influência sobre outros teóricos, com base em referências acadêmicas consolidadas. Muito bem, agora, de uns anos para cá, vários pedagogos, várias pedagogias emergiram, mas houve muito a comparação entre a pedagogia de Piaget e Vygotsky. E nessa comparação se buscava as convergências, as divergências e quais seriam as aplicações na contemporaneidade. E quando eu falo de contemporaneidade, nós ainda estaríamos estudando isso. Por quê? Porque muita coisa no contemporâneo tem mudado numa velocidade muito grande. E ontem nós discutimos sobre as questões de monopólio do saber. O saber hoje transita fora da escola e nós temos que ter uma forma de incorporá-lo como conhecimento mais fidedigno e saber como que nós vamos trabalhar esse conhecimento na velocidade em que ele surge, porque ele traz uma modificação no pensamento humano ou do educando que será fatalmente muito, muito grande. Como que você administra esse sem número de modificações, divisões e a rapidez com que está acontecendo, né? Bom, então a proposta aqui é comparar as pedagogias de Piaget e Vygotsky, considerando uma abordagem principal de ambas, onde elas convergem, onde se distanciam, e apresentar opiniões de outros pedagogos que também fizeram essa ponte, que realçaram o trabalho dos dois
e que mostraram que existe uma interlocução entre eles. Então nós vamos fazer aqui esse texto comparativo de Jean Piaget e Lev Vygotsky. As teorias pedagógicas de Piaget e Vygotsky representam dois pilares fundamentais no campo da psicologia do desenvolvimento e da educação, porque a pedagogia é algo dentro do ensino, mas voltado ao desenvolvimento de personalidades e a conquista do saber, é uma coisa bem ligada à psicologia da educação, né? Eles são pedagogos, mas são pessoas que estão, de certa forma, direta ou indiretamente ligadas à psicologia. O Jean Piaget é um biólogo, né? E ambos os teóricos dedicaram-se a entender como ocorre a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo das crianças, mas a partir de perspectivas epistemológicas e culturais distintas, mas não inconciliáveis. As suas contribuições ainda hoje influenciam práticas pedagógicas em todo o mundo, sendo constantemente revisitadas por educadores, pedagogos e sociólogos. A Vygotsky e Piaget, eles estão bem dentro do que foi a educação do século passado para esse século. Claro que existem contribuições de outros pedagogos, outros formatos, outros educadores, mas o trabalho desses dois, transparece na construção da pedagogia moderna. Quais que são as abordagens principais nos termos da comparação? Bom, o Piaget ele desenvolveu uma teoria do desenvolvimento cognitivo baseada na epistemologia genética que nós acabamos de ler. Para Piaget, o conhecimento é construído ativamente pelo sujeito por meio de interação com o ambiente. Ele propôs estágios de desenvolvimento que nós lemos todos: o sensório motor, o pré-operacional, o operatório concreto, o operatório formal, cada um representando formas qualitativamente diferentes de pensar ao longo do desenvolvimento do educando. O foco de Piaget está na construção individual do conhecimento, onde a maturação biológica e a experiência são fundamentais. Ele está acompanhando a maturação biológica, né, o desenvolvimento psíquico, e a capacidade de construir conhecimento é o grande legado que ele traz. O Lev Vygotsky, ele elaborou uma teoria histórico-cultural, porque ele leva em consideração quem é aquele indivíduo na cultura dele, que enfatiza a mediação social e cultural no desenvolvimento cognitivo. Quando ele fala social, é que você estaria no meio de outras pessoas que não necessariamente sejam os seus mestres, mas também os seus mestres e seus amigos, e seus colegas. Ontem eu tive a oportunidade de falar que às vezes, quando você está numa escola, a dúvida do seu colega no presente, ao ser relatada dentro de sala de aula, ela serve de alicerce para você amanhã, onde você, ao fazer elucubrações sobre os conceitos, teria aquela dúvida. Então, a questão social é muito importante. Inclusive as visões culturais, parte a parte, né? Não só as culturas de cada pessoa individualmente, dentro dos seus lares, das suas regiões, das suas cidades ou até de seus países. Então, a história e a cultura associadas são importantes na construção do indivíduo, além, claro, das evoluções que Piaget define. Mas Vygotsky está falando também, não apenas individualmente, mas histórico-cultural, e enfatiza a mediação social e cultural no desenvolvimento cognitivo, que isso também atinge as crianças, ao educando. Para ele, o aprendizado precede o desenvolvimento, em oposição à visão de Piaget. Por que isso? Porque a criança, ele é um ser observador, né? E ele já está aprendendo desde quando abre o olho. A aprendizagem ocorre por meio de interação social com a mãe, né, com o pai, com semblantes. Por isso que a vida, e isso acontece o resto da vida, você está sempre aprendendo ou resgatando o seu aprendizado, porque ao longo da vida você passa a vida toda observando as pessoas e entendendo a linguagem delas através das falas, através das fisionomias e através dos seus trejeitos
corporais, porque tudo isso são linguagens diferenciadas que trazem informação. Isso é um longo aprendizado, e você começa isso aí desde que você comece a observar isso. Por isso que eu critico muito a interação. Critico o modo de dizer, né? Eu digo que a gente não pode permanecer na interação virtual, porque ela não é uma interação verdadeira. Trazem outros aspectos de educação, a comunicação presencial. Até quando você adquire conhecimento em conjunto, como eu disse, a dúvida de um pode ser a dúvida do outro amanhã, ou a dúvida de um e de outro, ou as falas, as interpretações de cada um ajudam na educação. Então, a aprendizagem, segundo Vygotsky, ocorre por meio da interação social, já reforçando, principalmente com indivíduos mais experientes, e é mediada por instrumentos culturais, especialmente a linguagem. A linguagem é um dos instrumentos culturais. Às vezes música, às vezes histórias das localidades. Um dos conceitos centrais de Vygotsky é a Zona de Desenvolvimento Proximal, que nós já mencionamos, ZDP, que define o espaço entre o que a criança já pode fazer sozinha e o que ela pode e deve realizar com ajuda, né? É uma zona proximal ali. Quais seriam as convergências dos trabalhos dos dois? Os dois autores concordam que o desenvolvimento cognitivo é um processo ativo e que a criança não é um recipiente passivo de informações, uma tábula rasa, né? Que está ali, uma mesa que você vai disponibilizar conhecimento e vai empilhando ali. Não, ele não é um recipiente passivo. Reconhecem ambos que o meio exerce um papel fundamental nesse processo, embora com ênfases distintas. Então, os dois viram o meio como coeducador, mas com ênfase em cada ponto distinto. O Piaget no meio físico e o Vygotsky no meio social e cultural. O Piaget acha que a observação de objetos, a convivência, o toque, a experimentação constrói o saber. E o Vygotsky acha que, além disso, o meio social e a cultura também ensejam a construção do saber, como se você estivesse tocando coisas inefáveis, mas que ao pesquisá-las você também constrói prazer, saber. Então, olha bem, aqui a gente poderia fazer até uma ponte, o toque físico e o toque no inefável, aquilo que é objetivo e aquilo que é subjetivo. As duas coisas, a objetividade, os objetos concretos em si, e os objetos, vamos chamar de espaciais ou inefáveis, que são ideias e concepções e formas de pensamento dentro da sociedade, ambas as coisas, objetivo e subjetivamente, constroem o conhecimento. Isso aí seria uma convergência do pensamento dos dois, porque os dois pensamentos estariam construindo algo dentro do saber, né? Então, o conhecimento, o desenvolvimento cognitivo passa por isso aí. Divergências entre eles. A principal divergência, mas eles se conciliavam bastante, mas a principal divergência está na origem do desenvolvimento cognitivo. O Piaget, ele pensa o desenvolvimento como um pré-requisito para a aprendizagem. A criança precisa estar em estágio cognitivo necessário e apropriado para adquirir certos conhecimentos. Isso, até certo ponto, é bem verdadeiro. Mas Vygotsky pensa o seguinte: a aprendizagem promove o desenvolvimento. Então, você está naquela fase de desenvolvimento ditada por Piaget. Mas ali você pode jogar algo para o aprendiz, que aquilo ali vai desenvolvê-lo. Então, a interação com adultos ou seus pares mais experientes pode estimular, impulsionar esse crescimento cognitivo, mesmo antes da criança alcançar certos estágios de maturidade. Hoje em dia, por exemplo, você nota que as crianças são muito estimuladas. E antes dos estágios de crianças de outras gerações, eles já têm recursos, inclusive linguísticos, até mesmo tipologias de fala e certas moldagens à maneira de gírias,
que eles capturam com muita facilidade e estaria além do seu estágio cognitivo se você comparar com as gerações anteriores. Por quê? Porque o nível de informação foi cada vez mais doado. E outra coisa, as crianças antigamente, quando eu digo antigamente, é mais de 50 anos para trás, eram retiradas das salas quando algum raciocínio mais elaborado estava presente. E hoje em dia isso não acontece, até porque se você retirar da sala o computador, a televisão, as informações, os rádios, as mídias, os celulares, não tiram eles da sala e falam coisas que eles vão tentar entender, né? Então, a aprendizagem promove desenvolvimento. Tem que tomar cuidado com que aprendizagem, porque tem coisa que realmente é muito além da época da pessoa. Mas até mesmo isso é discutível. Outra diferença marcante entre os dois é a valorização da linguagem. O Piaget vê a linguagem como resultado do desenvolvimento do pensamento, enquanto que Vygotsky considera elemento estruturante do próprio pensamento. Eu tenho tendência pessoal, não sou pedagogo, né? Sou apenas um professor, mas eu tenho uma tendência pessoal a concordar com Vygotsky, porque eu acho que ao você perceber linguagens mais elaboradas do seu lado, ou linguagens mais ricas, mais de um tipo de linguagem que impressione a criança, você faz o psiquismo dela desenvolver mais rapidamente. Então, olha bem, são estágios de conhecimento, né? O Piaget descobre algo, o Vygotsky conhece mais uma gordurinha daquilo, outros pensadores começam a criar outros setores de acordo com as suas conveniências ou conveniências daquela sociedade ou daquele tempo. O fato é que todos contribuem, mas Piaget e Vygotsky têm sido nessas viradas do século passado para esse século, têm sido mais presentes nas pedagogias que nós todos observamos. Qual que seria a interlocução entre Piaget e Vygotsky? Bom, embora suas teorias sejam muitas vezes apresentadas como opostas, elas não são. Há vários pontos de interseção que permitem uma interlocução frutífera. E outra coisa, eles não trabalharam em conjunto, eles nunca fizeram um simpósio entre eles, nunca se visitaram, até onde eu sei. Os trabalhos foram posteriores, um em relação ao outro, e em alguns momentos paralelos, até porque um viveu bem menos do que o outro, né? O Vygotsky morreu em 36, embora tendo nascido em 1896, e o Piaget, também nascido em 1986, morreu com 80 anos e desenvolveu a sua teoria ao longo de todos esses anos. Então eles não chegaram a fazer debates, mas a gente nota que quando um toma conhecimento da fundamentação do outro, ou quando analistas percebem os dois no trabalho que cada um de nós desenvolve, percebe que eles tiveram uma interlocução que foi uma pena que eles não sentaram para conversar, né? Também não tinha como fazer isso. Então há vários pontos de interseção. Por exemplo, ambos reconhecem a importância da atividade da criança na construção do conhecimento. Isso é verdade. Seja ela uma atividade objetiva, seja ela subjetiva. Piaget via a assimilação e a acomodação como mecanismos de aprendizagem, e Vygotsky valorizava o papel do outro na mediação dessa aprendizagem, né? Então, quer dizer, assimilação é acomodação, mas ao mesmo tempo em convívio social entre sociedades e cultura. Em contextos pedagógicos atuais, muitos educadores combinam elementos das duas teorias, adaptando suas estratégias de ensino de forma contextualizada. Isso é fato, isso tem acontecido muito. Inclusive são muito lidos, né? Nas perspectivas contemporâneas, diversos educadores e estudiosos, por exemplo, Paulo Freire, apesar de também não ter feito ali um simpósio entre os três, né? Paulo Freire, Emília Ferreiro e Michael Cole apontam que as teorias de Piaget e Vygotsky não são excludentes, elas são complementares. Enquanto Piaget oferece bases para entender o desenvolvimento individual e a construção lógica do conhecimento, Vygotsky propõe ferramentas para explorar a importância da cultura, da linguagem e da interação social. O pedagogo espanhol César Kuhl argumenta que a integração das contribuições de Piaget e Vygotsky
é uma das tarefas mais promissoras para a educação contemporânea, pois permite articular a autonomia do sujeito com a importância do contexto social. Os sociólogos como Pierre Bourdieu destacam a abordagem de Vygotsky pode ser especialmente útil para compreender as desigualdades educacionais, ao reconhecer o peso das práticas culturais e da linguagem dominante nas escolas. É verdade, o aprendizado ele tem a ver com a sociedade e cultura. E existem culturas que são mais morosas. Existem, é claro que nós estamos falando de região para região, mas, por exemplo, existem sociedades que refletem uma língua menos rica. Isso tem a ver com o contexto da vivência do indivíduo. Eu não vou dizer que eles sejam menos elaborados, tenham mentes menos elaboradas. Eu não posso dizer isso, eu não tenho insumo para dizer. Mas você entende a visão de um e de outro, para um e para outro lado, quando você distancia regiões num país como o Brasil, que você tem inúmeras regiões muito diferentes entre si, que congregam no mesmo país, que se entende, mas muito diferente, falam a mesma língua, com sotaques diferentes, com regionalidades muito diferentes. Você percebe que existem diferenças que chegam a ser perto de um abismo, né? Mas é o mesmo povo, é um povo que se aceita um ao outro, assim, na maior parte das vezes, né? Você imagina aqui para uma região do outro lado do mundo com outra língua. Outra coisa, você vê regiões lá na Europa em que você tem países muito pequenos, do tamanho de estados aqui do Brasil, com línguas muito diferentes, né? Aí você fica pensando aí, por exemplo, Bulgária, Romênia, os Balcãs ali, Polônia, Áustria, Hungria, todos eles são povos ali com línguas diferentes. É muito interessante isso. Você vê mais para a Europa no Ocidente, você tem as línguas latinas, o italiano. Dentro do italiano você tem umas falas ali no sul da Itália, que são um outro tipo de italiano, que eu esqueci o nome agora. No norte da Itália, depois ali você tem Países Baixos, ali você tem a França, você tem Portugal, você tem Espanha, você tem Itália, a Itália já falei, e tem outras denominações ali que são línguas latinas aproximadas do espanhol, que não são exatamente iguais, tem algumas terminologias, tem os galegos ali. É interessante, né? É interessante você ver, e são regiões muito próximas, que caberia aqui dentro do Brasil em faixas, e no entanto falam línguas completamente diferentes. Então, devem existir desigualdades educacionais, né? Então, o Bourdieu destaca que a abordagem de Vygotsky, por ser especialmente útil para compreender as desigualdades educacionais, ao reconhecer o peso das práticas culturais e da linguagem dominante na escola. Sim, qual abordagem seria mais eficiente hoje? Bom, em um mundo cada vez mais colaborativo e interconectado, muitos especialistas defendem que a abordagem de Vygotsky ganhe destaque, especialmente no uso das tecnologias, projetos interdisciplinares e metodologias ativas de ensino, como aprendizagem baseada em problemas e as salas de aula invertida. No entanto, a compreensão dos estágios de desenvolvimento cognitivo de Piaget ainda é essencial, porque ele é quase clínico, né, para respeitar o ritmo de aprendizagem da criança. Portanto, as pedagogias de Piaget e Vygotsky não apenas podem coexistir, como devem, porque elas se complementam. Uma educação integral e inclusiva pode beneficiar imensamente. Uma educação integral e inclusiva pode se beneficiar imensamente da articulação entre a construção ativa e autônoma do conhecimento, que é o Piaget, e a mediação social e cultural da aprendizagem, que é Vygotsky. Se quiser, a gente pode falar muito mais e citar mais autores que poderiam corroborar isso. Nós vamos voltar a esse assunto educação vindouramente, mas hoje eu fecho aí a trilogia dos textos que eu queria fazer. Eu queria falar sobre escola e educação, eu queria falar sobre
essa questão dos pedagogos, né? E queria falar do monopólio do saber e das questões atuais em que muitos são os lugares onde você tem o saber e que não necessariamente a gente tem capacidade de discernir. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser deixar alguma pergunta, alguma colocação que eu possa pesquisar ou propor alguma pesquisa, propor de repente alguma linha de pensamento que a gente possa estudar e falar aqui, eu estou à sua disposição. Muito obrigado por você ter tido paciência de chegar até agora. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo e assine o canal. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.